E aí, meus amores, tranquilo? Voltando aqui para nossa aulinha de geografia e continuando com geografia demográfica. Cara, geografia demográfica ela não cai nas provas, ela chove nas provas. Todas as provas de vestibulares cai geografia demográfica, então fique atento. Hoje nós vamos pegar um recorte específico chamado de teorias demográficas, cara. Senhor, como assim teorias demográficas? Ei, no entendimento da população, o que mais chama a nossa atenção é como a população se comporta, ou seja, como ela cresce ou deixa de crescer, como eu tenho o adensamento demográfico. E quando você olha lá no passado, e nós já conversamos sobre isso em outro momento, nós falamos sobre transição demográfica. Professor, que negócio é esse de transição demográfica? Cara, você vai ter que olhar outro vídeo. Mas bem rapidinho, só para você lembrar, se você já tiver assistido, a transição demográfica é aquele momento onde as populações de determinadas regiões, elas mudam o comportamento dela. Senhor, em qual sentido? No sentido de crescimento. Por exemplo, países europeus lá da Idade Média, você vai ter ali povos rurais, povos que vivem no campo, taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta, o crescimento vegetativo bem baixinho. Mas quando eu tenho uma mudança, cara, desse quadro, quando a galera começa a sair do campo e ir para a cidade, você tem uma mudança de estrutura social, mas o comportamento não acompanha essa mudança na mesma velocidade. Então o cara chega na cidade, ele mantém a lógica demográfica, a lógica da natalidade do campo, tem uma porrada de filhos, tem muitos filhos, mas na cidade o modo de vida, o custo de vida é outro. Com o tempo, essa galera vai percebendo que muito filho na cidade é muito caro, é problemático, e aí vai tendo cada vez menos filhos até chegar na situação que nós vivemos hoje. Mas antes desse fato de entendermos que a população vai caindo, cara, lá no passado, basicamente 1798, o Malthus, reverendo Malthus, um pastor anglicano, ele propõe uma teoria demográfica, ele faz o primeiro ensaio dessa teoria demográfica. Olha a preocupação. Malthus percebeu que a população ela estava crescendo num ritmo muito acelerado. Professor, mas sempre não teve uma natalidade alta? Teve, cara. Só que a medicina ela evoluiu, então a galera continuou nascendo em grande quantidade, porém a taxa de mortalidade ela caiu com o advento de vacina, de remédios, do modo de vida. Então a galera parou de morrer e continuou nascendo. Então a população ela crescia no ritmo acelerado. Malthus, preocupado com essa situação, ele falou, cara, vai dar ruim, vai ter uma galera passando fome, e aí ele prevê que nós vamos ter uma catástrofe em curto espaço de tempo, não vai demorar muito, e ele diz, a cada 25 anos a população ela dobra de tamanho. Preocupado com isso, Malthus ele lança a sua teoria demográfica, e em sua teoria demográfica, Malthus ele determina, ele diz, a produção alimentar, a nossa capacidade produtiva, ela cresce num ritmo de progressão aritmética, PA. Progressão aritmética. Professor, o que seria a progressão aritmética? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai. Só que o crescimento populacional, na visão de Malthus, ele cresce dobrando. Crescia num ritmo de progressão geométrica. Professor, o que seria a progressão geométrica? Lá o PG da matemática. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai. Malthus ele percebeu que haveria um desnível nesse crescimento. Enquanto o crescimento da população era ascendente, o crescimento da produção alimentar não acompanharia, então eu teria uma brecha aí muito grande, uma fome acentuada e vários conflitos. Para evitar isso, Malthus propõe algumas medidas. Malthus diz, olha, se a natureza não intervir, a natureza já cumpre esse papel por meio de pandemias, por meio de doenças. Para Malthus, se Malthus olhasse isso hoje, ele falaria, o coronavírus é a natureza controlando o crescimento da população, é uma defesa natural da Terra. E aí Malthus vai falar, se a natureza não fizer isso,
Se nós não tivermos algumas guerras, alguns conflitos, professor, para que os conflitos? Porque morre gente, cara. Porque reduz a taxa de crescimento da população, crescimento vegetativo. Se isso não acontecer, os governos devem ter medidas, nós devemos agir por meio do quê? A proposta dele, abstinência sexual. Só pode fazer filho, abstinência sexual para todos, só pode fazer filho se tiver terra para plantar. Malthus ele propõe essa teoria numa base assim, econômica e religiosa. Segundo ponto que ele estabelece aqui, a tomada de medidas com relação ao tratamento médico. Ele vai falar, olha, os governos, os estados não devem fornecer muito tratamento médico. A galera tem que tentar sobreviver, e se o organismo conseguir sobreviver, seria uma espécie de seleção natural. Ou seja, na visão malthusiana, era necessário tomar medidas para acabar com isso, para acabar com esse crescimento acentuado. Malthus acertou, cara? Não. As previsões dele não acentuou, apesar de até hoje nós termos um pensamento muito malthusiano, de falar pobre só sabe ter filho, o problema da pobreza é o tanto de filho e por aí vai, e acharmos que a população muito grande é o que causa a pobreza. Malthus ele errou porque ele não previu algumas coisas que ia acontecer, e que era difícil para o tempo dele. Imagina, cara, ele deixou de prever que com a urbanização, com o fator urbanização, a mulher ia tendo cada vez mais autonomia. Você teve o advento dos métodos contraceptivos, a mulher tendo cada vez mais autonomia, entrando no mercado de trabalho, cada vez mais ela tem menos filhos. Outra coisa que ele deixou de prever, os avanços tecnológicos que permitiria uma série de transformações, tanto na indústria farmoquímica, como na produção alimentar, como no plantio, e isso culminou na Revolução Verde, que fez o contrário do que Malthus previa. A Revolução Verde mostrou que hoje nós produzimos muito mais, aliás, já tem um tempo, que nós produzimos muito mais do que temos pessoas para alimentar. Professor, mas ainda tem fome no mundo. O problema da fome no mundo não é falta de alimento, é má distribuição de renda, de riquezas, de alimento e de terra e por aí vai. Sussa, além dessa teoria, cara, apesar dessa teoria não ter dado certo, lá aqui no século XX, século passado, teve uma galera que começou a analisar os problemas do subdesenvolvimento e com medo de novos conflitos pós-Segunda Guerra Mundial, e essa galera falou assim, cara, o problema da pobreza e da desigualdade no mundo é a alta taxa de natalidade. Quanto mais crianças tem num país, é mais dinheiro gasto para manutenção delas, é mais dinheiro gasto na educação, em saúde. Gastando muito dinheiro, vai faltar dinheiro para investir no sistema produtivo, isso não vai gerar emprego, não vai gerar renda, e aí acentua a pobreza. Esses caras, esses demógrafos que defendem essa ideia, eles ficam conhecidos como neomalthusianos, e eles propõem a teoria neomalthusiana. Na visão dos neomalthusianos, eles reconheciam que Malthus não tinha acertado, mas eles falam assim, olha, Malthus não acertou, mas a culpa acaba sendo dos médicos, da medicina. Por quê? A medicina conseguiu conter e acabar com as mortes, mas ela foi ineficiente para diminuir a taxa de natalidade. Sendo assim, cabe ao Estado o Estado estabelecer regras rígidas para o controle da natalidade. O Estado deve propor regras, na visão deles, rígidas, e essas ideias malthusianas, a ONU, a FMI, o BIRD, a Unesco, essas instituições todas, essas organizações todas, propor projetos de redução de natalidade no mundo inteiro, por meio de quê? Da adoção de métodos contraceptivos, da questão das laqueaduras, política do filho único. Países como a China, a Índia tentou, o Japão, a ideia de um filho único para conter esse avanço demográfico. Essa ideia foi a ideia talvez mais aceita, a ideia mais entusiasta, e até hoje você tem uma discussão em torno desse quadro, se é o problema do crescimento demográfico está diretamente relacionado ao subdesenvolvimento. Professor, mas não é, países pobres, você não tem uma população grande? Você tem também países com população grande, mas deixa isso para depois. Além da teoria malthusiana, outros malthusianos começaram a falar assim, olha, o problema não é só pobreza. O problema é que o alto crescimento demográfico, ele vai sobrecarregar os recursos naturais.
Se você tem uma grande taxa de natalidade, um crescimento acelerado da população, a natureza não vai suportar, cada vez eu vou ter mais desmatamento, eu vou sobrecarregar os recursos e nós vamos entrar numa crise futuramente. Esses caboclos ficou conhecido como neomalthusianos ambientalistas ou ecomalthusianos. Eles vão propor a teoria ecomalthusiana, a necessidade da redução da taxa de natalidade, do controle da natalidade por meio do Estado para não sobrecarregar os recursos naturais. E em contraponto, questionando ou batendo de frente com essa teoria, aparece uma teoria rival que nós chamamos de teoria ou proposta reformista ou marxista. Cara, eu até nem gosto do termo teoria marxista, porque essa teoria não é baseada na proposta marxista. Não é baseada no Karl Marx, é baseada num anseio, é baseada numa visão de mundo diferente da visão de mundo neomalthusiana. O que os reformistas eles propõem? Eles vão dizer o seguinte: olha, o problema do rápido crescimento demográfico não está relacionado, não é o que faz os países ser pobres. É o contrário, dá uma olhada, é o contrário, o crescimento acelerado ele indica má distribuição de riqueza. Não é o fato de ter muito filho que faz um país ter pobre, é o fato dele ser pobre que as pessoas não têm acesso à informação, a serviço de saúde. Imagina, cara, o cara lá passando fome, lá no interiorzinho, ele liga a TV, ele ouve o noticiário de que a bolsa subiu, a bolsa caiu e que vai faltar recursos, investimentos e reforma tributária. Esse cara não tem noção de nada disso. Você vai cobrar dele e colocar sobre ele a responsabilidade e a culpa da pobreza no mundo? Os reformistas vão falar: não, isso é injusto. Por quê? Porque a pobreza não é a origem do crescimento demográfico, mas sua consequência direta. A pobreza é que gera o crescimento demográfico. Não é o crescimento demográfico que que faz esse processo contrário, certo? Não é a pobreza que gera o crescimento demográfico, é o contrário. E dentro dessa proposta, cara, olha o que eles vão dizer: o seguinte, ó, se houver uma distribuição de renda, uma melhor distribuição de renda, se as pessoas tiverem acesso a um sistema de saúde completo, se as pessoas tiverem acesso à informação, à educação, o crescimento demográfico vem por opção. Entende? Eu gosto dessa teoria porque essa é a realidade. Professor, mas como é que você afirma isso? Simples. Quanto mais vocês estudam, mais vocês têm consciência de quantidade de filhos que vocês querem ter, em qual momento você quer ter filho. Por quê? Porque você entende que filho é uma responsabilidade e é gasto. Então, educação e saúde é fundamental. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchauzinho.